teve medo do homem do saco não sabe o terror que era quando os pais ou algum parente dizia que ele iria te levar se tu se comportasse mal. E esse filme, ele quer usar essa história para fazer um verdadeiro terror. Se consegue, é uma coisa que eu vou te contar nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao Não Alimentos Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui para falar sobre uma estreia que está chegando esse final de semana nos cinemas, O Homem do Saco. Nada original, mas é sobre essa história que é comum a todas as regiões, basicamente, a todos os países, tem uma versão dessa história. Ou você pode conhecer como o Homem do Saco, o Velho do Saco, mas sempre essa figura masculina que vem para atormentar as crianças que não se comportam bem. E aqui a gente vai ter o nosso protagonista lá, o nosso que infelizmente não sobreviveu em Jogos Vorazes. O Sam Claflin faz o protagonista desse filme, ele que vai voltar para sua cidade natal com a sua esposa e seu filhinho ali de em torno de 2 anos, o Jack, e ficar ali naquele lugar que é da infância dele, perto do irmão, dos negócios da família e com esse imaginário agora bem aflorado sobre coisas que aconteceram com ele lá no passado. O Sam vive o Patrick e ele vai ter que enfrentar os seus medos infantis e talvez salvar o seu filho desses próprios medos. É um filme que quer trabalhar essa mitologia, essa história, a partir do possível, do real, que esse homem do saco é um monstro, um ser mitológico que realmente existe e que pega as crianças, que, digamos, quase que coleciona essas crianças, mas eu gosto de como eles tratam diferente, tá? A questão de ser bom ou mal, se a criança faz coisas boas ou faz uma arte, é isso que vai determinar o porquê que o homem do saco vai pegar aquelas crianças, como ele vai modificar isso. Eu gosto, tem uma justificativa porque a gente está lidando com um ser maligno, então faz sentido o porquê que ele pega determinadas crianças e outras não. Esse filme, que tem em torno de 1h30, ele vai se enrolar um pouco nessa visão que o Patrick tem desse monstro, porque quando ele retorna para sua cidade natal e tem que enfrentar essas histórias que o pai dele contava e que ele vivenciou, mas aí o filme perde essa oportunidade de, tipo, será que é só no psicológico dele? Será que essa história apenas não vive dentro da sua imaginação, um trauma infantil? Trazer talvez algo pro plausível, pro lógico e não pro mitológico, fosse interessante. Porque cada vez que esse monstro aparece para pegar o Patrick, já que ele não teve a oportunidade de pegá-lo quando ele era pequeno, é... o, o monstro, o homem do saco, ele tem GPS, ele é avisado cada vez que das suas crianças está por perto e ele pode cumprir com a sua missão de pegá-los e colocar literalmente dentro de um saco. Só que ele não faz isso. E daí, cada vez que esse monstro aparece, o Patrick tem que, digamos, entender o que está acontecendo, porque existe esse questionamento dentro dele, realmente, de dúvida. Ah, pode ser um homem do saco ou é alguém invadindo a minha casa? Ele mesmo tem dúvida disso. E se tu trabalhasse melhor essa dúvida, o filme ficaria ainda mais interessante. Mas não, é um homem do saco, ele meio que entra dentro da casa, meio que ele embaralha os sentidos ali do Patrick, e porque é aquilo, ele não conseguiu pegar o Patrick quando ele era criança, então ele volta para essa missão assim que o Patrick retorna para essa cidade, porque esse homem do saco é bem territorialista, tá? Ele ficou ali. Existe também uma explicação por que o homem do saco não pega o Patrick até aquele momento, até o retorno dele para a cidade. Eu gosto também dessa ligação que o filme faz com a infância,
com a pureza, com o amor, basicamente, pelaquilo que é infantil. Então, os brinquedos, eles têm uma grande ligação com essa história. Então, esse simbolismo, ele faz crescer essa mitologia. Nisso o filme acerta bastante. Eu gostaria um pouco mais dessa história, mas é aquilo, ele deixa brecha, é claro, para aprofundar ou para trazer uma história sequente a tudo isso que pode ou não trabalhar um pouco mais. Só que esse Homem do Saco, o visual dele, não sei se me agrada ou me dá tanto medo. Cada vez que eu penso no filme, eu penso nele mais como um suspense com um toque ali de sustos, de jump scare, do que realmente um terror que vai lhe causar alguma aflição. Porque digamos, passa alguns dias, o filme tem apenas alguns dias, digamos, de duração até essa perseguição aí do Homem do Saco em relação a essa família. E tudo muito se repete, essa invasão de casa, quem que tá entrando dentro da casa, existe, não existe, o Patrick tendo que contar para sua esposa o que aconteceu na sua infância, e que isso pode estar acontecendo realmente, que o Homem do Saco é real, até todo mundo acreditar. Daí o pequeno Jack também entra na linha, né? O Homem do Saco vai querer o guri, daí o pai vai ter que proteger a criança. Então entra nessa dinâmica que se repete algumas vezes, além da conta, para um filme tão curto. Então talvez isso me incomode um pouco e ele não ser tão assustador assim. Quando a gente conhece, digamos, a casa do Homem do Saco, tem alguns elementos legais que poderia causar ainda mais pânico e medo, como ele coloca as pessoas, as crianças dentro do saco. É interessante, mas poderia ter usado um pouco mais. O filme ele lida mais com traumas e como lidar com eles, como falar sobre esses traumas, mesmo depois de adulto, do que realmente o monstro em si. É a proteção desse pai em relação a essa criança e, é claro, ele fazer de tudo o que for possível para proteger o seu filho, independente do que vai acontecer com ele. Não tem muito o que eles colocassem ali pra gente, sabe? Meu Deus, que emoção. Não tem esse tom. Mas é um filme interessante para quem gosta desses contos infantis, né? É uma reflexão bacana. Ele trabalha isso para talvez fomentar alguns temas mais sérios. Pode ser assim que nem eu falei ali, ter uma sequência clara do filme, do que pode acontecer, apesar de eu não achar que vá ser muito diferente do que a gente viu nesse primeiro filme, então para mim acaba em alguns pontos sendo desnecessário. Mas é aquilo, é um filme de terror, baixo orçamento, né? Tem uma grande estrela que é o Sam aí fazendo o filme, mas provavelmente ele seria muito barato para fazer uma sequência se esse filme, né, fazer um certo grau de sucesso. Aí a gente espera o que vai acontecer no futuro. Mas se você gosta de filme de terror, é uma boa dica. Eu acho que esse filme, assim, pode ficar para aquele momento em que o cinema vai estar aí com a promoção de R$ 12. Entra logo aí do dia 6 de fevereiro, durante essa semana do dia 6 até o dia 13, mais ou menos, vai ter a promoção do cinema. Talvez você possa assistir ele durante esse período, quando estiver mais barato, ou quando chegar em algum stream. Então, se você for assistir, me conte o que você achou. Gostou? Não gostou? Ficou triste com o final? Ficou triste com o final? Me conte aqui. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, que eu sempre venho falar do que tá chegando aí nos cinemas. Beijos e até a próxima.